você que nos acompanha. Estamos aqui para mais um episódio do Vivi e Aprendi Podcast, o episódio número 75. E se você é novo por aqui, já deixa eu te relembrar que todo sábado às 10 da manhã tem um novo episódio que vai ao ar pela Rádio Porto Gravatá ou pelo Facebook da rádio e também nos canais do Vivi e Aprendi, lá no Spotify e no YouTube. E se você ainda não nos segue no Instagram, @Vivi e Aprendi, porque lá sempre tem todos os cortes, os melhores momentos de cada episódio. Bom, quem está aqui comigo hoje é o Marcelo Alvino. O Marcelo, que eu vou apresentar agora, ele é esposo da Ana Carla, pai do Kainan e da Ana Alexa. Ele é professor de música, produtor musical e também cantor de rap. Estamos na expectativa se vai sair um rap aqui hoje. E a história do Marcelo, por que ele está aqui hoje? Porque o Marcelo tem uma história muito forte com relação à música. Ele cresceu numa situação de mais vulnerabilidade e foi durante esse crescimento, essa jornada da vida dele, que a música o impactou. Hoje, ele tem um projeto social que se chama Coral Som Bonito e é também por meio da música que ele vive esse propósito de impactar outras crianças e adolescentes para que elas também sejam transformadas pela música, assim como ele foi transformado. É isso, né, Marcelo? É isso mesmo. Marcelo, muito obrigada e seja bem-vindo aqui no Vivi e Aprendi. Nós estamos muito entusiasmados para entender um pouco dessa tua história e que grande lição a tua história traz. Eu que agradeço também, né, pelo espaço, né, e pelo convite. Para mim é muito importante porque são momentos como esse que faz com que a gente possa inspirar outras pessoas, né? Porque todo mundo tem algo a aprender e algo a ensinar, né? Todos nós. Com certeza. E a minha trajetória na música, ela começou já na infância, né? A minha mãe me criou com o auxílio da minha avó, né? Onde a minha avó cuidava de mim e ela trabalhava para me manter, né? Então eu nasci no Rio Grande do Sul, mas vim cedo para cá, né? E aí o que acontece? O meu primeiro contato com a música, né, que eu lembro, foi quando eu tinha uns 4, 5 anos, né? A gente foi na ProduSul em anos 90, por aí. Eu nasci em 86, era 90, 91 e tal. E aí chegou lá, eu vi duas meninas cantando. E tal. E quando eu vi elas cantando, eu fiquei paralisado. Eu fiquei parado olhando assim, estático. E eu vi que a minha família andou e eu fiquei ali assim, né? Daí a minha avó, vem Marcelo. Daí assim, vó, o que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo, sabe? E ela assim, Marcelo, estão cantando? Daí, mas na minha percepção como criança, eu perguntei o que elas estavam fazendo porque eu não entendia como que um ser humano podia emitir aquele som. Então foi bem que assim, parece que tudo parou assim, sabe? Aquela cena de filme, eu fiquei assim, mas como? Eu não sabia que uma pessoa podia fazer isso, sabe? E aí ali aquilo já mexeu comigo. E aí eu cresci na influência de rock, os meus tios gostavam muito de rock, né? Desde o mais velho, tem o Neno, o Celso, o Dani, o Léo, todos eles gostavam de rock. E aí eu sempre ali, no meio, ouvia e tal, eles ouviam AC/DC, Guns N' Roses, Roxette, Bon Jovi. E aí tem um tio meu que era mais uma pegada mais de colecionador, que ele já gostava de ter os discos, as revistas, os acessórios e tal. E aí foi aí que me despertou o gosto pela música, entende? Aí eu olhava e tal, e aí de dia eu botava os discos para ouvir, ficava ouvindo, né, botava os CDs na época e tal, e aí eu comecei a assistir o som, né, naquela época tinha o som cheio de luzinha, aquela coisa, né, que chamava atenção e tal, né, então eu olhava, e aí eu já comecei a meio que decifrar o áudio, então assim, quando esse palitinho sobe é o som tal, quando esse sobe é o outro, então pra mim já era uma TV, sabe? Eu não sabia, né, que eu já tinha essa pegada musical. Isso aí eu já tinha uns 8 anos, por aí e tal. E aí o que acontece? Quando eu tinha uns 9 anos, eu fiz uma apresentação na escola de artes, né, era uma apresentação de artes, e aí eles chamaram nós para apresentar. E eu nunca me esqueço. Caiu aqui, eu sou um pouquinho atrapalhado, mas... E eu nunca me esqueço. Foi para mim imitar o Alexandre Pires.
Olha só. Um coleguinha pegou o pandeiro, o outro um violão lá e tal. E aí eu fiz o papel do Alexandre Pires, cantando. E ele tava no auge, né? Fazia sucesso. Nossa, pra mim foi um show, né? Assim, meu Deus, eu sou o Alexandre Pires. E aí a gente cantou e tal. Ali foi o primeiro momento, assim, que eu tive um contato, sabe, com a música, eu fazendo música, entende? Tentando tocar um pandeiro, tentando cantar e tal. E aí ali já despertou um outro lado. Só que o que acontece? Eu, por ser criado ali pela avó e o vô, às vezes eu tava com a minha mãe, quando ela tava em condições, às vezes eu tava com a avó, né? E assim foi, eu fui criado ali no meio da família, os tios ajudando, né? O meu vô segurando as pontas, a minha avó. E foi assim, foi assim. E aí, como que começou, quando que foi isso e como, né? Que se tornou algo profissional mesmo? Não foi a tua primeira experiência profissional ou o teu contato de forma mais, agora eu estou aprendendo música mesmo? Sim, então, eu lembro que eu tava no Rio Grande do Sul em 98. E aí eu tava lá com a minha mãe e tal, e aí a gente veio. E naquele ano, na Produsul de novo, eu acho que a Produsul teve um papel importante na minha história. Teve um show, que era um show de pagode com arte popular e soeto. E aí a minha madrinha deu de presente pra mim o ingresso pra ir. Ela ia também, né? E o meu tio também. E aí eu tenho um tio que é 3 anos mais velho que eu. O que ele fez? Ele pediu o CD emprestado no trabalho do soeto e do arte popular pra ele aprender as letras. Entende? Hoje a gente olha ali no Google, dá uma olhada das letras antes de ir no show, né? E aí eu fiquei ouvindo o CD e tal. Mas quando eu vi os caras ao vivo, no palco, e botaram balão inflável e luz e toda aquela coisa nada, ali eu fiquei encantado. Assim. De novo, aquela sensação, o que é isso? Como? Sabe? E aí eu cheguei, aquela semana assim, eu já cheguei determinado. Eu disse assim, olha, eu vou me envolver mais com o pagode, vou começar e tal. Comecei tocando um pandeiro, peguei um pandeiro emprestado. Sozinho, aprendendo sozinho? Sozinho, eu tava com uns 12 anos. Aí pegava o CD ali e ia tentando acompanhar. Consegui pegar um pouco de pandeiro, um pouco de tamborim. E aí começa a se tornar algo mais profissional. Quando começou a virar um sonho, entende? Ali com os 12 anos, eu acho que foi o meu primeiro passo, assim, ó, que marcou muito. O que eu fiz? Eu montei algumas bicicletas, porque eu tinha a coragem de ficar montando. Eu ficava montando ali aí eu montei uma bicicleta. Quando eu montei aquela bicicleta e ficou legal, eu troquei por um cavaquinho. Entende? Aí eu troquei. Aliás, eu troquei a bicicleta. Se eu não me engano, eu troquei ela por outra. Eu troquei ela por outra. E aí consegui uma bicicleta melhor. Quando eu tava com uma bicicleta top, daí eu peguei e ofereci para um amigo meu que tinha comprado o cavaquinho e não tinha conseguido aprender. Daí assim, ó, faz o seguinte, pega a bicicleta e me dá o cavaquinho que eu vou aprender. E aí, nessa época eu já tava aqui em oficinas, ali perto do Morro da Caixa d'Água e tal, ali tinha muito pagode nos anos 2000. E eu via os caras tocando e disse, não, eu quero tocar cavaquinho. Eu vi que o cara do cavaco, ele era o destaque ali no meio da roda, sabe? E para aquele menino que se criou ali, né, entre os tios e tal, assim, não, eu queria aquilo, assim, não, eu quero esse destaque, eu quero poder estar ali e tal. E aí, peguei, troquei a bicicleta por um cavaquinho e comecei a treinar no quarto, em casa, e fui indo. Isso eu tava com 12. Um ano depois, aí a minha avó e a minha mãe, né, se juntaram as duas e disseram, Marcelo, já que tu tá se dedicando à música e tal, o que vamos fazer? A minha avó decidiu, ó, eu dou o cavaquinho, e a mãe assim, ó, eu te coloco na aula, entende? Daí eu entrei um pouquinho e tal, eu já tava tirando um som e comecei a aprender, me aprimorar e tal. E resumindo, isso eu tava com 12. Quando eu tava com 15 anos, 3 anos depois, eu já tava tirando um som legal e tal. E eu nunca me esqueço, foi um outro ponto que marcou. Eu tava na festa da igreja, acho que foi a primeira festa grande.
eu acho que tinha mais ou menos umas 10 a 15 mil pessoas. Isso eu tinha 15 anos, foi o primeiro... Você se apresentou lá. Foi. Daí ali eu já vi que, nossa, eu já... Pensa realizando pro menino, sonhos. Sim. Quando eu vi a minha avó, a minha mãe, o pessoal indo lá assistir assim, eu assim, pô, que legal. E ali eu já fui construindo um grupo de pagode e tal. Basicamente, dos meus 12 até os 20, foi direto, roda de samba, pagode. Durante a semana eu ensaiava, né? Estudava e ensaiava. E no final de semana, tocava roda de samba. Isso já te trazia renda ou era hobby? Já... A renda é um desafio, né? Isso aí, eu comecei a ter retorno com a música mesmo quando eu fiz 30 anos. E aí foi quando você realmente assumiu a função de eu sou músico, eu sou produtor. Isso. Porque até então era o teu plano B. Isso, eu tinha um sonho, mas não conseguia acreditar no sonho, entende? Eu queria muito, mas não conseguia. Aí quando eu fiz 20 anos, olha só que legal. Entre os meus 12 e os 20, eu estava sempre na roda de samba tocando. Comecei a compor. Nesse meio tempo a gente gravou uma demo com 3 músicas, depois gravei um álbum com mais 10 músicas. A gente começou a tocar nas rádios. Com 17 e 18 as coisas já estavam fluindo. E nesse meio tempo aconteceu 2 coisas. Primeiro, eu achei uma Bíblia. Eu trabalhei separando entulho, aquela coisa de reciclagem e tal, né? Plástico, papelão, aquelas coisas. E aí, ali, eu já comecei a me questionar. Eu tinha o sonho como artista, assim, poxa, mas tá tão distante o sonho, será que é isso que tem pra mim? Entende? Será que é isso? Será que é isso que sobrou pra mim? Entende? Tinha muitas dúvidas. E aí, ali que eu achei uma Bíblia no lixo. Eu comecei a questionar Deus, o que é isso aqui? Pra que isso aqui? Por que isso aqui? Entende? E aí, quando eu achei uma Bíblia pequenininha ali eu já assim, poxa, isso é a resposta de Deus pra mim. Aí eu peguei, levei pra casa e num dia à noite eu comecei a questionar. Peguei a Bíblia assim, ó. Vou pegar o livro aqui pra demonstrar. Ó, o gosto de cura é bom? Aí eu peguei e tava lendo aqui e tal, no começo e tal, não entendia nada, não entendia direito, nunca tinha lido. Aí eu peguei e disse assim, ó, quer saber? Peraí. Deus, o que eu tô fazendo aqui? E abri. E por incrível que pareça, começou a falar comigo, na mesma hora. Desde o princípio, Deus tem um plano para um homem e tal. E assim, um pecou e através disso todos pecaram, mas Deus trouxe o plano de salvação, de vida eterna e assim. Eu fiquei assim, meu Deus, mas como? Peraí. E fui perguntando e falando. Eu não sei se passou 1 hora, 2 horas, quanto tempo se passou ali. Só que teve uma hora que foi a mesma coisa de tirar a venda dos olhos, assim, meu Deus. Então eu achei que eu estava certo, que eu estava abafando, mas na real, peraí. Não é bem isso, sabe? Ali a minha vida já mudou. Ali já mudou. Eu estava com 17 para 18 anos. E aí, quando eu fiz 18, esse foi o primeiro episódio que marcou para mim. Entende? O segundo é que eu fui pro quartel. Daí eu fui pro quartel e lá tinha muita ordem, né? Muita disciplina, muita ordem, né? Uhum. Hierarquia, autoridade, saber chegar, saber sair, né? E tal, aquela coisa, né? Permissão para entrar, permissão para sair. Olha, mas ali aquilo me trouxe pro eixo, assim, entendeu? Porque por não ter o meu pai tão presente, eu sempre via meu pai e tal, ele mora no Rio Grande do Sul ainda, assim, a gente hoje tem um relacionamento bom. Mas o menino, quando ele chega ali nos 13 anos, ele precisa de uma referência masculina. Isso é muito importante. Até, não sei se você já ouviu falar. Tu já ouviu falar do Snoop Dogg? Uhum. O Snoop Dogg tem um projeto social que trabalha com meninos com futebol americano nessa idade. Por quê? Porque, como ele falou, né? Ali não tem palavrão, não tem drogas, não. Ali é para ensinar eles, porque é uma fase do menino que ele precisa de uma referência masculina. Uhum.
E tem muitas mães que às vezes não conseguem entender isso. As mães solo acham que vão passar aquela parte ali. Mas só que quando chega ali nos 13 anos, 2 idades que marcam muito, é o 13 e o 17. Então, e pra mim, aí olha só o que aconteceu. Dos 12 pros 13, eu comecei na música. Comecei a compor, comecei a escrever, comecei a desabafar no papel. E aí, dos 17 pros 18, eu achei uma Bíblia. Entende? Isso me fez ver que o meu pai nunca falhou. Às vezes o meu pai terreno pode até ter deixado a desejar, mas o meu pai eterno nunca falhou. Ele sempre me amparou. E aquilo ali mexeu comigo, entendeu? Então, quando eu cheguei na casa dos 20 anos, quando eu casei, que eu conheci a Carla e tal, né? Quer dizer, nós já se conhecíamos, estávamos namorando, mas quando eu casei, eu disse assim, olha, eu acho que eu vou contigo por aqui, pelo caminho que eu li aqui na Bíblia, eu vou mais pela igreja, que vai ser melhor. E aí nós fomos os 2 juntos, fomos para a igreja. Isso em 2006, né? 2006. Aí eu já tinha 21, 20 anos e tal. E foi uma outra fase. Aí eu comecei a entender o lado da música dentro da igreja. Entende? Que era uma música diferente. Então, para mim, eu era acostumado assim, ó, o pagode, eu vou entrar, nós vamos agitar, vai ser legal, né? E todo mundo vai se divertir e tal, e tal, e tal, e tal. Beleza. E até me caiu a ficha de que assim, ó, não, mas eu tô distraindo pessoas, às vezes tem pessoas se separando, às vezes tem pessoas que tá aqui, eu tô só desaparecendo, mas eu posso somar mais do que dessa forma. Entende? O lado do pagode, hoje eu entendo, é uma música de entretenimento. E é legal. Eu amo pagode, entende? Eu amo pagode. Mas na igreja eu vi um outro lado de música. Era uma música que tinha 7 minutos, 8 minutos, mas que isso? Vocês não ligam pro tempo? Até hoje tem algumas. Né? Ficava assim, 8 minutos numa música, vocês não ligam. Mas quando tu sente assim, tu não liga mais pro tempo mesmo. A hora não tem... Passa, né? Na verdade, a gente não quer que acabe, né? Não quer que acabe. Aí eu fui entendendo isso e tal. Fui me envolvendo com o louvor, fui me envolvendo com a galera que cantava e tal. E aí comecei a aprender mais violão. E aí comecei a querer cantar. E aí que começou a minha vida, os desafios, né? Os desafios foram aumentando. Quando eu quis cantar, eu meio que misturei os 2 universos. Tipo assim, eu tenho um lado do pagode, tem um lado do black, do hip hop, que eu me apaixonei nesse meio tempo, mas eu não consigo fazer isso, entende? Eu nunca me esqueço, a primeira vez que eu falei, tinha um amigo meu, hoje ele é pastor e tal, né? E aí ele falou, negão, vamos fazer uma música e tal, assim, sim. Daí eu peguei e falei pra ele, é o seguinte, eu quero fazer isso aqui, ó. Quando eu mostrei os caras, ele assim, cara, como é que nós vamos fazer isso aí? Aí eu disse, meu sonho é isso aqui. Ela disse, não, cara, mas quem canta desse jeito? Eu nunca vi ninguém cantar assim, sabe? E aí, mas eu não desisti, eu continuei. Foi aí que eu decidi estudar. Então eu já tinha gravado um álbum, né, de pagode e tal, foi muito bacana. Mas quando eu comecei a compor umas letras que tinham um nível musical alto, aí eu senti o déficit, porque eu não sabia fazer aquela música, mas eu estava escrevendo aquelas músicas. Entende? Então eu disse, não, eu vou estudar e tal. Chamei um, chamei outro para me ajudar, né? E a galera olhava, não, legal e tal, mas eu não conseguia alcançar aquele resultado. Mas aí eu comecei a estudar, ali eu estava com uns 24 anos, por aí, foi aí que eu comecei a me dedicar e tal. Entrei pro universo das vozes, que é um universo à parte, sabe? Tem muitas coisas. Só na voz, assim, já é um leque já de muitas coisas. E aí comecei e tal. E aí eu nunca me esqueço, nós já estávamos em 2010. Eu já estava aí com uns 25 anos, por aí. E aí eu estava já com um álbum pronto, assim, no sentido de composição, e comecei a querer gravar. E aí eu fui gravar lá no estúdio em Tubarão. E chegou lá, eu levei dois cantores da igreja e tal, que estavam acostumados dentro da igreja. Quando eles chegaram no estúdio, né?
Foi uma das maiores vergonhas que eu passei. Olha, quando eles chegaram no estúdio, aquele leão, né, que cantava, chegou lá e... O cara que tava gravando olhou pra mim e disse, Marcelo, o que é isso? Ele já me conhecia, assim, não, não sei, os caras cantavam bem, agora... Cara, e aí eu fui tentar ajudar e eu também não conseguia cantar. O detalhe muito, porque eu tocava cavaquinho, violão, instrumentista e fazia as produções. Quando eu fui cantar também errei toda a nota, já saí já... Ele assim, meu Deus, aquela voz de pagodeiro misturado com rap. Cara, o cara olhou assim e disse, olha, como é que ele vai ajudar alguém se nem ele acerta a nota? E isso tava assim, ó, meu compadre, minha esposa, meus amigos, tinha umas 10 pessoas olhando. Aí a vergonha foi maior ainda. Nossa, eu saí de lá e eu disse assim, ó, eu vou aprender a reger as minhas vozes. Isso foi em 2010. Eu disse assim, ó, eu vou ser o Kirk Franklin de Tubarão, eu vou reger minhas vozes. Porque eu sempre fui assim, da mesma forma que eu peguei o cavaquinho e disse, vou cantar, quando eu disse, eu vou reger minhas vozes, eu falei, sério. E aí coincidiu que a gente foi morar em Joinville, lá o pessoal já tinha uma bagagem maior na música e tal, e eu fui aprendendo. Comecei a estudar lá, tinha um estúdio atrás da igreja, e eu fui aprendendo. Então comecei meu álbum assim, só pra ter uma noção, tá? Eu comecei o álbum em 2010, eu consegui terminar em 2014, e lancei em 2015 esse álbum, que se chamava Marcelo Presença. E só que assim, ó, quando eu lancei, foi muito legal. Em 2015, para ter uma noção, em 2015 que o YouTube tava ali em ascensão, a gente, na primeira apresentação que eu lancei, já deu 1.000 visualizações. 2016 já tinha 10.000 visualizações, sabe? A gente lançou a música Desperta a Nação, Som Bonito, que hoje é o nome do coral e tal. E aí, quando eu lancei as músicas, olha só que bacana. O pessoal começou a me perguntar se eu dava aula. Entende? Eu até então, eu não tinha interesse em dar aula, eu só queria fazer o meu som. Entende? Mas quando eles ouviram assim, ninguém tinha feito na região, olha assim, como é que tu fez esses back vocal? Como é que tu fez isso aí e tal? Os bastidores, 4 anos treinando. Uhum. Basicamente. Nós entrevistamos recentemente o padre Sérgio Jeremias e ele fala assim, ele chama isso de fio de ouro da nossa vida. A forma como as coisas vão se costurando, os desafios, as oportunidades, elas vão se costurando para formar esse fio de ouro da nossa vida. Incrível como cada etapa foi importante para chegar no resultado final, né? Sim. Quando você teve o contato com a música, naquela fase crucial, com certeza você teve amigos do seu contexto que não tiveram a mesma sorte, entre aspas, que você, de ter se encantado pela música, de ter seguido, de ter focado naquilo ali. Sim. De que forma você acha que a música te tirou de outras situações, de outros perigos? E se você tinha esses outros amigos que estavam ali ao teu redor e que tomaram outros rumos, que era um rumo que você poderia ter tomado também? Sim, sim. Ótima pergunta, é bem isso mesmo. Quando eu passei dos 25, que eu comecei a chegar perto dos 30, eu olhei para trás e vi o que a música tinha feito na minha vida. O impacto, né? Direto. Então, assim, para mim que tava lá no Morro da Caixa ali, com vários parceiros, né? No Rio Grande do Sul, que tinha vários amigos, eu vi muita gente não ter a mesma sorte que eu mesmo, sabe? Então, para ter uma noção, no Rio Grande do Sul, eu vim para cá, quando eu voltei para lá, já tinha ido 2, e todo ano é assim, então foi mais de 6 amigos, sabe, que eu tinha lá, que se foram mesmo, que levaram tiro e se perderam. Aqui é um pouco menor a estatística, mas também era parecida, entende? Então aqui não chegaram a morrer, mas se perderam na droga, entende? E aí eu lembro assim, ó, quando eu cheguei perto dos 30, foi aí que nasceu
o sonho de começar a compartilhar. Porque eu olhei para trás e vi assim, ó, tá. Quando eu comecei com a música, eu passei dos 12 aos 20 e sem ficar se distraindo com coisa errada, isso me ajudou muito. Entende? Aí foi uma autoanálise, assim. Com 17, quando eu achei uma Bíblia, eu entendi que existia o lado espiritual das coisas. Me deu um pilar. Assim, entendi. Isso aqui também me ajudou muito. Passei pelo quartel. Isso aqui também me ajudou muito. Então, aí surgiu a decisão de, vou compartilhar isso com os jovens, com os adolescentes, porque a música me ajudou muito. Eu te pergunto isso porque imagina quantos pais e quantas mães estão assistindo esse episódio que têm filhos adolescentes e que estão numa fase que é uma divisora de águas, porque os filhos não querem escutar os pais, os amigos são os que têm a verdade, eles querem contrariar os pais, de preferência. E o que eu queria entender é de que forma, como que você acha que a música te blindou disso tudo mesmo? Porque aí tem uma chave, né? Algo tão valioso. De que forma tu ficou tão blindado? Então, é porque assim, a música... Até que ponto isso também era uma característica tua? Porque ali tu teve um sonho. Até que ponto ter esse sonho, querer algo com muita vontade, também contribui para isso? Sim. É que a música, ela tem um efeito terapêutico. Tanto que hoje, ela já é encarada, uma parte dela se tornou da medicina. Entende? Porque ela tem um efeito terapêutico. Na época eu nem sabia. Então, isso já te faz bem, automaticamente. Tu cantar, tu participar de um grupo, tu se sentir especial, tu se arrumar para ir numa apresentação, tudo isso faz bem pra gente como ser humano. E aí, também é viciante. Entende? A música, ela exige tempo. Então, tu se dedica um tempão ensaiando. E isso já é legal. E aí, daqui a pouco tu vai começar a apresentar. Isso também é legal. Daqui a pouco tu tá escrevendo uma letra. Isso aí também é legal. Daqui a pouco tem alguém cantando uma letra tua. Isso também é legal. Entende? Então tem vários pontos da música que é muito bom e fazem bem pra gente. Então, por isso que acaba nos blindando quando tu se envolve com música. Entende? Até eu brinco com os adolescentes hoje. Eles entram no estúdio, às vezes, sexta-feira, assim, às 2h, eles vão até 8 da noite e se deixar, esquece. Entende? Eu identifico algumas coisas aqui na tua fala que podem ter sido importantes também. A história do pertencimento. Isso. De tu te sentir pertencente a algum grupo, que todo adolescente quer se sentir pertencente. Aceito. E aí, ele se sentir pertencente a um grupo bom, que faz o bem, faz diferença, reconhecimento, porque aí você se sentia reconhecido pelas coisas que você fazia. Sim. E ter um objetivo, porque você sempre tinha um objetivo a ser alcançado. Um CD, um show, uma aprender apresentação. A tocar um instrumento, era sempre um objetivo a ser alcançado. E ter comprometimento. Sim. De você saber que naquela hora você tem que estar lá, você tem que cumprir aquilo, que talvez era algo que você nem tinha ainda tanto senso de disciplina, que depois que isso foi cair a tua chave, virar a tua chave mais tarde, mas que ali tu já estava exercitando isso, porque tu já tinha responsabilidades. Isso. Então talvez isso também seja essas características de tudo que você acabou de falar, é que talvez sejam essa chave do sucesso da música ter te blindado, né? Isso. Porque não é só a música por si só que tem o seu efeito terapêutico, mas é porque o contexto todo te insere numa situação muito específica, né? Isso, e ainda acrescento mais, entra mais a superação e a realização. Entende? Para um adolescente, quando ele conquista isso, né? É a mesma sensação quando tu consegue realizar, né, alguma coisa que o teu corpo dizia que não, né? Acontece às vezes correr, luta, academia. Quando tu consegue, tu diz, pô, eu consegui. Entende? Então, pro adolescente é muito importante isso. Entende? Então, para mim,
matou, é isso aí, a chave é essa. Todos esses pontos acabaram me blindando, né, pra todas essas coisas ruins, entende? E por que você acha que você foi escolhido por Deus para ter recebido aquela mensagem? Ou você não acha que você não foi escolhido e todas as pessoas recebem mensagens a todo momento, só que elas não enxergam? Você acha que você foi escolhido ou você não foi escolhido? E se você foi escolhido, por que você acha que foi escolhido? Olha, pra mim, todos nós somos escolhidos, entende? Só que a diferença é que alguns param para ouvir, outros não. Entende? Não, para mim não existe assim, ele não me vê eu mais ou menos do que alguém. Somos todos iguais. Só que podemos estar inseridos em contexto diferente. Entende? Vou dar o exemplo do pai. O pai, ele está ali. Só que se o filho procura o pai, ele vai ter mais convivência com o pai. Entende? Oi pai, eu tô precisando aqui, furou um pneu. Ele vai te ajudar, né? Digamos um pai coerente, né? Tá. Que tem um pai que... Mas o normal, ele vai querer te ajudar. Tu entende que assim, um filho que procura o pai, que fala com o pai, que conversa, quando ele passar por luta, o pai vai estar mais presente. Entende? Diferente de um filho que diz assim, não, meu pai, ele tem a vida dele, eu tenho a minha. É pai igual. Só que assim, quando ele passar por luta, ele vai se sentir sozinho, abandonado, não tenho ninguém, a minha vida é difícil. Entende? Porque ele não consegue construir esse relacionamento. Então, respondendo a tua pergunta, todos nós temos esse acesso. Então em algum momento eu parei e disse, pra que isso aqui? Por que isso aqui? Eu não tinha feito nada, nem catequese, nem ido nem igreja, não, só, qual é? Daí, é assim mesmo? Entendeu? Né? Claro, eu tô falando aqui, mas na época eu falei muito brabo. Pra que isso aqui? Por que isso aqui, meu pai? Pra quê? Me fala. Nossa, uma revolta interna, assim. Foi com revolta, porque um menino com 17 anos, eu já tinha passado bastante coisa, entende? Então, para ter uma noção, eu tive 4 padrastos, 3 eram alcoólatras. Então, por aí já tira como é que foi, entende? Quando eu cheguei no 17, mas a música estava acompanhando eu o tempo todo, entende? Uma coisa que me ajudou também, que hoje eu faço também, era os rap consciente. Tinha uma galera de São Paulo que fazia uns rap consciente, que falava diretamente, abertamente. Naquela sala do Ao Cubo, tinha um monte de canções assim e tal. E aquilo me ajudava, porque eu ouvia, a minha linguagem sempre foi musical. Então, através da música eu também aprendia. Eu olhava ali, poxa, olha só o que aconteceu com o cara que foi pelo caminho errado. Compartilhava com a minha mãe. A minha mãe, ela foi muito guerreira, sabe? Muito guerreira. Eu tocava nos bares e ela sempre ia. Chamava uma amiga, tava lá, eu nunca me esqueço, tava tocando assim e tal, daqui a pouco vinha um. Oi, não sei o que. Se gostava, ela... Não, eu sou mãe daquela ali, ó. Só olhava pra mim assim, os caras passavam. E ela sempre ali. Ela sonhou o teu sonho contigo? Sim. As minhas primeiras composições eu sempre mostrava pra minha mãe. Sabe? E aí depois, né, claro, os amigos, né, e ver pessoas cantando e tal. E aí o que acontece? Depois ali dos 25 anos, quando eu cheguei perto dos 30, tinha realizado o sonho de gravar um CD também pela igreja, alcancei aquele meu objetivo e tal. De reger as tuas vozes? Foi, de reger minhas vozes e tal. Entendi o que era soprano, contralto, tenor, barítono, que cada um fazia, quais os melhores sons deles, quais as melhores notas que eles ficariam bem, né? E como se encaixar um com o outro, toda essa loucurada ali. Que até hoje eu amo. E aí, eu decidi compartilhar. Daí até teve um primo meu, chegou pra mim e disse, Marcelo,
acho que tu tá perdendo dinheiro. Aí eu assim, perdendo dinheiro, por quê? Eu tô andando do teu lado, já ouvi aí, só nessas últimas semanas, eu vi 3 pessoas te pedindo aula e tu dizendo que não dá. Sabe? Aí eu parei, pensei, assim, tá, eu acho que eu vou dar aula, então. Vou ensinar. Sempre tem um visionário para dar um toque, né? Tem que ter, né? Tem que ter, O meu Pode visionário... pegar a linha aqui, se tu quiser também. O meu visionário, é coach e comediante. Oi! Que ele me incomoda. Até hoje. E aí você Cara, começou a meu melhor dar amigo. aula, então. Uhum. E aí, Eu tive uma tentativa de dar aula em 2012 que não deu certo. Daí por isso que eu tinha uma certa rejeição em dar aula. Só que quando eu lancei e tal, então eu já voltei com uma pegada mais assertiva. Eu saí assim, ó, eu vou aceitar esses 3 alunos, né? Na época eu falei assim, ó, esses 3 alunos eu vou aceitar, vou cobrar R$100 de cada, sabe, como um extra, e vou botar um prazo. Se em 3 meses vocês aprenderem a tocar o violão, uma música, a gente continua, senão a gente para. E foi assim. Ó, eu comecei em outubro, esse mês a gente faz aniversário, mais um aniversário. Eu comecei em outubro de 2017. Deu 5 meses, eu já estava com 17 alunos. E era um extra. Mas esse meu extra já estava empatando com o que eu trabalhava, né, fixo, que na época era de vigilante. Aí ali eu tive que tomar uma decisão, né? Com a minha esposa, eu cheguei pra ela e disse, olha, eu vou começar a ficar só na música. Daí ela, não, mas aí aquela insegurança, né? Imagina, né? E eu já tinha tentado várias coisas, já tinha passado por muitas coisas. Então foi um desafio pra gente, assim, como família, né? Sim. Como família, sabe? E aí nessa história toda, como que surgiu o coral? Então, o coral... Deixa eu Vai, na linha puxar do tempo. na linha do Vai, tempo. pode seguir a tua linha do tempo. Tá. Ali eu comecei a dar aula, 5 meses eu tava com 17 alunos. Tem mais água aqui. E aí surgiu o convite para mim dar aula para uma escola municipal. Entende? E aí nessa escola, ali de cara já tinha uns 30 alunos. E a gente fez uma oficina. Entende? Aí como não tinha apoio do governo, não tinha nada e tal, a gente fez uma parceria. Eu com a diretora Carla. A parceria é o seguinte, ó, vamos pedir para cada aluno colaborar com uns R$10 e vamos pedir para alguns patrocinadores apoiar também e tal, alguns empresários. Tá, beleza. E aí a gente fez uma oficina. E aí ali foi onde eu decidi, não, vou ficar só na música. Porque daí eu tinha 17 alunos particular e mais essa oficina. Ali as coisas mudaram. Quando eu consegui fazer aquele pessoal cantar de maneira harmônica, porque eu já tinha experiência lá de trás. Olha como é importante, né? Tudo que a gente vai passando vai ser usado, né? Eu, pelo menos, usei. Tudo que eu passei, eu usei. É o fio de ouro da tua vida. Total. O Steve Jobs fala que se a gente olhar pra trás, a gente só vai ligando os pontos, né? E tudo faz sentido no final. Isso. Bem isso mesmo. E aí ali foi a primeira vez, eu sempre fui apaixonado por voz, já tinha escutado, né, as vozes de contralto, soprano, todo mundo e tal. Mas quando eu ouvi 15, 20 crianças, adolescentes assim, cantando, eu disse, meu, que bonito, sabe? Aquele velho Marcelinho assim, bah, cara, que louco, como é que eles fazem isso, sabe? Ali se tornou a voz que eu mais amo ouvir até hoje, entende? É quando eu ouço um grupo assim de adolescentes assim cantando, eu fico assim, pô, que massa. Sabe? É muito lindo. E aí ali nasceu o primeiro grupo, não era o título de coral, só aconteceu. Eu me lembro que eu tava ali e disse, ó, gente, a gente tá ensaiando faz um tempo e tal, precisamos fazer alguma coisa aí pra ser legal. Aí uma aluna sugeriu, por que a gente não canta no recreio? Eu disse, vamos cantar no recreio e tal. Quando a gente cantou no recreio... Você fez uma apresentação no recreio. Parou a escola. E eu também, né? Fiquei, nossa, eu não sabia que você estava cantando assim, que legal, sabe? E aí ali, naquela ali, a gente já foi se empolgando e tal, isso em 2017. Aí veio 2018, eu abri um espaço. Isso eu dava aula nas casas e tal. 2018 eu abri um espaço
comecei, né, o meu negócio, a música é uma linha mais profissional, né, respondendo a tua pergunta, Sim. ali começou a se tornar mais profissional, ter um retorno, se manter e tal. 2019, eu já tinha 120 alunos, 3 oficinas, uma pelo CRAS, mais outra na cidade e outra em Armazém. E aí me caiu a ficha quando eu vi que eu tinha 2 secretárias. Eu disse, meu Deus, eu era só um garoto ensinando a tocar, entendeu? Ali me caiu a ficha e tal. Só que quando veio a pandemia, 2020, deu aquela parada, né? E aí eu fiquei ali, fiquei remando. E aí a gente fez um outro grupo vocal que cantou. Aí eu lancei uma apresentação que se chamava Pra Sempre. Juntei os adolescentes e a gente cantou uma música com uma mensagem de fé e esperança. Entende? Que eu senti que as pessoas estavam precisando na época. E ali começou a minha paixão. Então, a gente fez outro coral no final do ano, com 30 alunos, todos da escola. E assim, aí quando eu vi, assim, poxa, eu já fiz alguns coral. Eu acho que eu vou fazer isso um coral permanente. Entende? Foi aí que nasceu o Som Bonito. Porque o Som Bonito, esse grupo que cantou no Recreio, eles cantaram a música Som Bonito e tal, que fazia parte do meu CD que eu tinha lançado. Entende? Então olha como tudo vai ligando. Pior que é verdade, é como tu falou, no final tudo vai ligando os pontos, né? Uhum. E tem alguma música que você compôs, ou que não seja sua, mas que faz muito sentido com a tua história? Que te toca profundamente porque ela tem alguma mensagem que se conecta contigo? Tem. Assim, ó, quando se fala de música é igual filho. Né, tu não chama de feio, todos tu ama, é um negócio, é um sentimento muito louco, sabe? Tu ama todos, tu gosta, é bonitinho, o outro, mas também é uma coisa assim, sabe? A música para quem compõe. Então, assim, ó, tem uma que eu fiz, inclusive, com a turma, eu falei para eles, vamos escrever, para ver quem tinha o potencial para escrever. E aí, assim, eu sempre gosto de lançar os desafios para meus alunos, mas eu gosto de fazer junto também, entende? Uhum. E assim eu também cresço. E aí eu fiz uma música, e a música se chama Esperança no Olhar. A música Esperança no Olhar, ela traz uma mensagem que resume, né, a minha trajetória, ao mesmo tempo também se conecta com Deus. Eu tenho, na real, uma pegada assim, de trazer um pouco de questão social, com motivação, com Deus, com tudo junto, sabe? Tá, eu quero saber essa música. Não, se não quiser cantar, não canta. Se quiser declamar a letra, declama. Eu quero saber a letra dessa música. Olha, faz um tempinho que eu não canto ela. Opa! Mas, deixa eu ver se eu lembro aqui. Uma parte dela... o refrão, eu vou trazer um pouquinho do rap, né? Porque lembra dos back vocal que eu ensaiei? Uhum. Então, eles que resolvem pra mim até hoje. Tá. Mas eu vou fazer aqui um pouco do rap. Fala bem assim, ó. Deixa eu ver. Se eu errar o rap, não repara. Não repassei. Tranquilo. Tipo assim, ó. Deus, olho pra ti porque tu és amor, onde eu encontro coragem quando já acabou. Seguir em frente às vezes vai ser difícil, às vezes quase impossível, mas acredito sim que a sua mão me segura, não deixa eu desistir. Mesmo com minhas fraquezas, não desistiu de mim. Quero vencer minhas batalhas como um guerreiro faz. Vou caminhar para frente, me ajuda, meu Pai. Deus, te peço forças pra continuar. Minha esperança está em seu olhar. Carrego o que o Senhor me deu, a fé que eu trago aqui dentro do meu peito. Oh meu Deus, te peço forças pra continuar. Minha esperança eu trago em meu olhar. Carrego o que o Senhor me deu, a fé que eu trago aqui dentro do meu peito.
Minhas palavras são duras, mas sempre são diretas. Eu já criei resistência para quem me atira as pedras. Se a sua estrela não brilha, que deixa a minha brilhar. Tira essa trave dos olhos, deixa o Marcelo passar. Mas quem diria que isso aconteceria? Que um filho de mãe solteira um dia cresceria, cidadão projetado para sempre se levantar. Guarda um sonho que traz em seu peito, disposto a lutar. Deus, te peço força. E aí vai, né? Uhul! Nossa, linda letra. Linda. Eu adorei o ritmo, adorei tudo. Lindo, lindo, lindo. Legal. Lindo. Parabéns. Parabéns de verdade. Nossa, a minha mãe pede. Fala aquela da... Quando você fala assim, ó, quem te impediu, quem botou travas, quem te impediu? Eu tenho certeza que você deve ter tido adversidades nesse sentido, ou de não aceitação, ou não compreensão. Teve alguma situação que te marcou mais profundamente, assim, e que depois fez sentido, tu superou? Imagina isso aí até hoje. Eu superei, claro, né? Mas... Teve alguma história que mexeu mais contigo? Sim, bastante. O que acontece? Por eu ter essa conexão muito forte hoje comigo mesmo, isso foi um processo. O que acontece? Eu antes fazia qualquer música. Eu comecei com o rock dos meus tios. Depois eu passei pelo pagode. Depois eu me apaixonei pelo hip hop. Porque o hip hop, ele é um som urbano, entende? Mas ele traz muita verdade. Tu não consegue fazer hip hop se tu não tiver verdade. Então, por isso que emociona, entende? Uhum. Tu não tem como, seja a dança, seja o rap, seja a poesia, ou seja o teu desenho, o teu grafite. Tu tem que transmitir a tua verdade. É uma das regras do hip hop, ser autêntico. E aí eu fui se conectando comigo mesmo e automaticamente eu não consegui mais fazer qualquer música por fazer. Entende? E aí, junto com isso, vem a rejeição, como é que eu vou cantar uma música dessa na igreja? Entende? Então, hoje eu entendo, mas dá, claro que dá. Eu posso cantar nas ruas, nas praças e tal, mas pelos irmãos, às vezes, pelos pastores, às vezes tinha aquela situação, tipo, é legal, porque sabe, um dia a gente faz, né? Esse dia nunca chega. Esse dia nunca chegava. Então passou 19 anos e às vezes não via a oportunidade de quando que eu vou fazer? Eu vou fazer quando? Não, sabe? Então, acho melhor fazer um momento só tu, ou se não, entende? Mas, olha o que aconteceu comigo. Em um momento, eu não me via muito aceito dentro da igreja por trazer esse som mais black, mais de hip hop. Isso hoje, né? Mas já tá mudando o cenário. Isso há um tempo atrás. E fora da igreja, eu ia aonde a galera canta rap, é um outro cenário que eles também diziam, né, esse rap é meio muito leve, é uma pegada mais de crente, não sei. Então eu fiquei meio sem grupo, eu fiquei meio, é isso aí. Entende? Então aí o que eu fiz? Assim, não, primeiro eu tentei me adaptar, vi que não funcionava, e aí decidi ser eu mesmo, entende? E me ajudou muito, assim, deixar o meu cabelo, a minha identidade bem clara, porque isso já me ajuda quando eu sinto que aceito ou não. Eu também já consigo me situar também. Não, quando gosta, gosta. Quando não gosta, tudo bem, entende? Uhum. Então hoje eu vivo assim. E aí, o que acontece? O coral, a gente se ajuda. Por quê? Tem situações que eu posso encaixar mais o Marcelo Alvino cantando, e tem situações que eu posso encaixar mais o coral cantando. Entende? Então, de 5 músicas que a gente canta, 3 é o coral, 2 é minha. Uhum. Entende? E assim a gente vai caminhando. E o coral canta que tipo de música? Com essa pegada mais gospel, assim, também? Ou não? Canta de tudo? O coral tá aí. Ele tá igual o Marcelo no começo. Ninguém consegue rotular. Tu não sabe o que é. Tá. Tem gente que acha que é mais da igreja, a igreja diz que já acha que é mais de fora, e é isso aí. O que o coral faz? Olha só que legal. Eles transmitem uma mensagem de fé, esperança e amor. Essa é a base do coral. Fé, esperança, amor e questões sociais. Entende?
Por quê? Quantos aí são criados um pouco pela avó, um pouco pela mãe, como um dia eu fui, e às vezes precisa de uma canção que oriente, como o rap me orientou, entende? E aí hoje a gente faz esse som pro mundo. Então, só que o que acontece? Quando tu começa a falar de esperança, de fé, de amor, tu vai chegar em quem? Em Deus. Entendeu? É onde que é gospel. Não, a mensagem é fé, esperança, amor, motivação e questões sociais. Músicas neurologicamente boas. Entende? Essa é a minha linha. Músicas neurologicamente boas. Então, às vezes a gente tá só entre nós. Gente, vamos tirar um momento para adorar? Vamos. A gente adora. Ó, chama o Espírito Santo, bora, vamos adorar. É nós. Eu estou lá na Benoit, na frente de uma loja. Vamos fazer um som mais pro povão? Vamos cantar um Michael Jackson ali, uma música de motivação. Entende? Vamos fazer uma recepção de igreja? Não, vou fazer uma linha mais gospel e tal. Entende? Mas sempre com essa política. A minha filha faz parte do coral e o meu filho também ajuda no coral. Eu não posso cantar nada que eles não possam cantar. Entende? Esse é o meu filtro hoje. Então, assim, isso me desafia como artista a fazer canções que, assim, não, tem crianças de 8 anos que vão cantar comigo. E isso me ajuda. Por quê? Eu não vou trazer a revolta do que eu passei e botar numa música. Poderia? Mas aí eu vou revoltar aquela criança que tá lá também. Ela vai começar... mundo mal. Olha só que responsa, né? Sim, total. Marcelo, a conversa sempre passa voando mesmo. Estamos nos minutos finais já. Ficou muito claro para mim a tua trajetória, né? O Legal. sentido da tua vida nessa terra, nesse Que legal. momento na terra, porque tu veio com uma dor, com possibilidades aparentemente limitadas, e você encontrou ali uma brecha no caminho, você se apaixonou, mas sobretudo você tem uma característica, que é superação de dificuldades, né? O que alguns chamam de resiliência, mas eu chamo de antifragilidade, Legal. baseado no livro Antifrágil mesmo, porque Quero ler. resiliente é aquele que sofre com aquele viés, mas ele continua no seu estado normal. Por exemplo, aquela vela de bolo que a gente apaga, ela acende de novo. A gente apaga, ela acende de novo. Aquela vela, ela é resiliente. Entendi. Né? Ela é resiliente. Mas, por exemplo, uma chama de uma fogueira, quando vem o mesmo vento, o vento não apaga a chama da fogueira. A fogueira cresce. Esse sou eu. Isso é antifragilidade. Você é antifrágil também. Muito legal. Então, vou levar comigo isso. Você é antifrágil. Então, o vento que apaga a vela alimenta a fogueira. Então, a vela que se apaga é o frágil. Sim. Que quando vinha aquela desordem, aquele baque, aquele viés, aquela dificuldade familiar, aquela pressão, aquele não, aquela porta que se fecha, aquela negativa, você não pode, você não tem condições disso, a vela apaga. Esse é o frágil. E o antifrágil você não sabe tocar, então eu vou aprender, eu vou ser bom nisso. Você não sabe cantar, reger voz, eu vou ser bom nisso. E aí você cresce, você vai crescendo. Você não tem espaço aqui na igreja, vou fazer um coral. Exatamente. Sabe? Então, quanto mais vento sopra pra cima de ti, maior fica a tua fogueira. Que legal. Na verdade. Verdade. Pra mim ficou muito claro essa tua história toda. Né? A tua fogueira, quanto mais vento soprar aí, maior vai ser essa fogueira. Verdade. E é muito lindo, assim, como você se observou que foi tocado por Deus naquele momento. Porque do mesmo jeito que você estava ali separando os materiais reciclados, a Bíblia, naquele momento, podia ter sido só mais um papel. E você podia ter pego aquela Bíblia e jogado pro papel. Sim. Né? Aí para pra pensar, por que alguém jogou uma Bíblia no lixo? Para pra pensar, né? Bem, E essa Bíblia, ela tinha um destino certo. Sim. Né? Sim. Então, você pegou aquela oportunidade que foi colocada para você. Então, agora,
Antes da pergunta final, como que a gente faz para acompanhar o teu trabalho, para contratar o coral? Como que faz para acompanhar o coral? Redes sociais, contato, fica à vontade para compartilhar. Ah, que legal. Que bom que tu lembrou. Às vezes eu esqueço, a Geise manda eu perguntar. Ó, eu vou precisar da colinha, né? Para me encontrar, pode colocar Marcelo Alvino, ok? No Instagram? É isso. O coral é o coral Som Bonito, certo? Também tem Instagram, não? Tem Instagram, coral Som Bonito, né? E o coral Som Bonito, quem mantém ele hoje é a nossa escola de música, a Fone Black, entende? Então, hoje tu pode, se tu entrar na Fone Black, né, tu já vai conhecer o trabalho do Som Bonito, do Marcelo Alvino, entende? Tem Instagram, a Fone Black? Isso, Fone Black. É F-O-N-E ou não? Escreve diferente. F-O-N-E-B-L-C-K. Tá. Bem... Fone Black. Tem Instagram também, então. Isso, Fone Black. E qual é a forma de contribuir hoje para que a gente possa avançar cada vez mais? Curtindo, seguindo, chamando a gente para se apresentar, né? O coral, o Marcelo, indicando alguém para fazer aula de música. Tudo que a gente aprendeu, a gente passa, sabe? Desde o melisma ao yodel, a técnicas avançadas lá do rock ao black, sabe? Que eu passei um trabalho para aprender, né? Tudo isso hoje é compartilhado na nossa escola. Nós temos aula de violão, temos aula de técnica vocal, temos aulas de teclado, entende? Então são tudo maneiras de estar contribuindo para esse projeto voar cada vez mais alto, que eu tenho certeza que o negócio vai voar cada vez mais alto mesmo. Total, até porque é muito verdadeiro, né? E tem um propósito muito grande, então já foi abençoado desde o início. É verdade, verdade mesmo. Então vamos chegar na pergunta final. Essa pergunta final, ela é um apanhado geral da tua vida, desse fio de ouro aí que a gente acabou de escutar. Certo. Se você fosse passar a régua para fechar a conta até aqui, em tudo que aconteceu, desde o Marcelo pequenininho, que se apaixonou pela música, que começou a construir sua própria história, passou por tantas adversidades, mas teve conquistas, reconhecimento, e assim foi construindo essa história. Se você fosse resumir toda essa história e tirar uma grande lição que o seu exemplo traz, dizendo assim, eu, Marcelo, vivi o que vivi e aprendi que... Olha só, a minha mensagem que eu tenho para uma pessoa que eu só for ver uma vez na vida é sempre a mesma. Sorriso e gratidão. Essa é a base. Então, a superação ela sempre vai vir, sabe? Se tu estiver determinado. Porém, as portas vão se abrir, as coisas vão fluir melhor se tu tiver sorriso e gratidão. A questão neural não vou ter tempo para explicar, mas eu rodei para entender que basicamente é isso. Sorriso e gratidão. A gratidão vai te conectar com o céu, com o universo e vai te deixar em paz. E o sorriso vai abrir portas e conectar neurônios e trazer muitas coisas que vai fazer as coisas fluir de maneira mais leve. Então, eu já fui um cara que brigava para ter as coisas certas. Eu brigava porque eu aprendi a ser um guerreiro. Só que com o passar do tempo, eu vi que ao meu redor o cenário era de guerra. Por quê? Onde tem guerreiro, o cenário vai ser de guerra. Não importa quem ganha ou quem perde. Ao redor vai ficar tudo destruído. E é aí que eu decidi parar de ser um guerreiro e ser um jardineiro. Comecei a plantar flores. Por quê? Se eu plantar um canteirinho, eu já vou ser muito abençoado. Mas se eu plantar uma estrada inteira, entende? Eu nunca perco. Então, essa é a minha visão de mundo hoje. E eu falo para os jovens do coral, vocês são como flores no jardim. E eu estou aprendendo a trabalhar com cada um. Eu também aprendo muito com eles. Então eu quero que vocês cresçam e dê os frutos e entendam o que eu estou passando para vocês. Mas eu falo para eles, se eu ver uma pessoa uma vez só na vida, o meu conselho vai ser sorriso e gratidão.
Ah, mas então eu tenho que fingir? Começa assim mesmo. Aprende a sorrir. E depois vai se tornar um hábito. Muito bom! Ah, é verdade. A gente sempre me lembra dessa. Sabia, né? Você tá aqui porque alguém te indicou. Sim, eu Então agora eu quero te perguntar... Gratidão. Mas agora eu quero te perguntar se tem alguém que te marca, que te impacta, que te inspira e que você acha que também tem uma história bacana de ser compartilhada e que faria sentido estar sentado aí, onde você está sentado agora. Nossa, que... É difícil, né? Eu quero agradecer a Aline, que me indicou, né? E... Olha, tem uma pessoa que me ajudou nesse processo. A Thaís Alves. Ela me fez ver o mundo por outro ângulo. É uma pessoa que me ajudou assim. Eu indicaria ela para compartilhar a história dela e tudo que ela superou e supera também. Eu acho que ela é meio antifrágil também. Ah, é? Agora tu vai identificando os antifrágeis, né? Verdade. Muito bom. Então, muito obrigada para você que ficou aqui até o final desse episódio. Espero que, assim como eu, você também tenha se sentido tocado por todas essas histórias e por essa linda mensagem que o Marcelo Alvino trouxe pra gente. E lembre de compartilhar com aquele jovem, com aquele adolescente que está passando por essa fase, ou com aquele pai, com aquela mãe que não sabe o que fazer. Acho que hoje trouxe alguns insights do que a gente precisa para ajudar, uma gotinha no oceano para ajudar sempre a transformar o mundo num lugar melhor, tá bom? Sim. Tchau, eu te vejo na próxima com o apoio cultural de LD Espaço Odontológico. Tchau. Até mais!